Agora, a propósito disso, então, não poderia deixar de perguntar sobre a polêmica de um artigo que o senhor escreveu em 2011, postou no seu blog, sobre a intenção à época do governo, em ano passado, de distribuir nas escolas brasileiras um kit que combatesse a homofobia, chamado por alguns de kit gay. Aí o senhor recebeu muitas críticas agora durante esta campanha e eu entrei no seu blog e não encontrei o artigo. Eu não sei se eu não procurei direito, se o senhor retirou o artigo do ar. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, esse artigo foi escrito há 1 ano e meio atrás e numa quadra, num cenário político nacional em que o Ministério da Educação estava na iminência de distribuir um kit que, ao nosso ver, ele estimulava, ele fazia uma analogia aberta à homossexualidade precoce das crianças. Uma coisa é você ensinar a criança que não se deve discriminar outra criança ou um ser humano por opção sexual. Isso nós estamos plenamente de acordo. Outra coisa é você estimular a sexualidade precoce das crianças. Então nós fomos veementemente contra esse kit, da forma como ele foi elaborado. E alguém usou um perfil falso no Twitter para trazer esse artigo de volta agora, num momento totalmente desproporcional. O senhor retirou o artigo do seu blog? Eu retirei o artigo do blog. Por quê? Hoje é terça, ontem, porque teve uma reunião e o Campos Machado, que é um dos coordenadores políticos da campanha do Celso Russomano, me pediu, o Celso me pediu, o Dulcio me pediu, e atendendo aos meus amigos, eu, então, para evitar qualquer problema, solicitei que retirasse o artigo. O senhor acha que nesse artigo, pelo que eu li antes dele ter sido retirado, o senhor fazia um raciocínio dando a entender que a Igreja Católica tinha muita influência sobre decisões do governo e que a própria Igreja Católica estaria ajudando a patrocinar a ideia da distribuição daquele kit contra a homofobia, ou dito contra a homofobia, da forma como havia sido concebido. O senhor mantém essa interpretação de que, à época, a Igreja Católica era a favor daquele tipo de política? Não, houve uma confusão na interpretação do texto que eu escrevi. O que eu escrevi está escrito, não está mais publicado no blog, mas ele existe aí para alguém ter acesso. Eu, quando me manifestei sobre o assunto, quando ele veio à tona, quando ele veio na mídia, há 2 semanas atrás, mais ou menos, coloquei um ponto final nesse assunto. Então, Fernando, eu não gostaria de voltar ao tema, porque é um assunto encerrado, é letra morta. Mas para a gente realmente encerrar, então, o senhor acha que talvez possa ter sido ambíguo além da conta quando escreveu, interpretando a participação, a influência da Igreja Católica ou não? Não há ambiguidade, há questões de interpretação. Você sabe que uma vírgula pode mudar totalmente o texto e o sentido do texto. É um assunto que foi escrito para um momento que atendeu a sua finalidade. Não podemos ficar trazendo isso para o momento atual. Mas, olhando em retrospecto, a Igreja Católica influiu ou não? Nessa questão da formação do kit? Não gostaria de falar sobre o assunto. Porque, para mim, é um ponto final. Já foi colocado um ponto final. O senhor retirou nesta semana? Foi. Porque hoje é terça-feira. Foi ontem, então, segunda-feira? Exatamente. Dia 24 de setembro. Entendi. O senhor sabe que, por conta desse seu artigo, a Igreja Católica se manifestou duramente, de maneira veemente, contra o candidato Celso Russomano, candidato a prefeito de São Paulo, em cultos, não é, da Igreja Católica, em missas. A Igreja Católica faz corretamente esse tipo de ação, no seu entender? Eu não estou aqui para julgar o que a Igreja Católica faz e deixa de fazer, se é correto ou se é errado. Eu acho que aí você tem que perguntar para a direção da Igreja Católica se eles acham que é correto ou não. Eu só sei o seguinte, você há de convir que o Celso é católico, foi coroinha, foi batizado, participou de várias congregações da Igreja Católica ao longo de muitos anos. E ainda até hoje, ainda no domingo tivemos uma reunião na casa dele de coordenação de campanha e tem lá as imagens dos crucifixos. É uma pessoa extremamente religiosa e católica. A mãe dele faleceu recentemente, católica também, religiosa. Então, não há que se misturar uma coisa com a outra, nós não devemos ficar discutindo religião, porque isso é muito ruim para o fortalecimento e o amadurecimento da democracia brasileira.
não se deve discutir religião Religião na eleição. na eleição.